Cordiais saudações, bem-vindos, caros telespectadores. Estamos aqui na última edição do ano da Grande Entrevista. E não seria, portanto, algo inusitado se não encerrássemos o ano com a ilustre figura de Osvaldo Fernando Saturnino de Oliveira Jesus. Jesus, como é conhecido nas lides futebolísticas, hoje é o nosso convidado. Homem que teve a sua carreira iniciada na década de 70, no grupo desportivo da Terra Nova. Antigo futebolista também do Petro Atlético de Luanda e da Seleção Nacional. Teve ainda uma passagem pelo futebol internacional em Portugal, pelo Varzim. Primeiro futebolista angolano a ser homenageado em África, portanto, no caso, para além de outras lendas africanas, numa cerimónia realizada pela CAF em Accra, no Ghana. Jesus, como é chamado pelos seus amigos, colegas e familiares, foi nomeado por 3 vezes, foi por 3 vezes o melhor goleador do Campeonato Nacional de Futebol, tendo representado a seleção desde 1978, Seleção Nacional, de Palancas Negras, até o termo da sua carreira em 1992, onde a encerrou no Petro Atlético de Luanda como treinador e ainda assim campeão. Ele é o nosso convidado hoje para conversarmos um pouco. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Para todos os efeitos, é sempre de bom grado que a gente aceite estes convites. Não sendo muito fácil. É óbvio, mas... Não sendo muito fácil. Sim, senhora. Mas é bom que as novas gerações também aprendam e conheçam estas figuras. Hoje fala-se muito que as referências de Angola muitas vezes não aparecem. Jesus não deixa de ser uma das grandes referências da nossa sociedade. Olha, fizemos o que nos competia, fizemos com a maior predisposição e amor. O futebol para nós foi sempre a grande paixão desde criança e não podia deixar de ser, de cumprirmos com aquilo a que nos propomos. Trabalhar, lutar para que pudéssemos chegar o mais longe possível e pudéssemos então atingir níveis que, de uma forma geral, todo e qualquer desportista persegue. E tivemos dizer que o trabalho foi coroado de êxito, não só com relação à minha pessoa, mas a todos os colegas que, de uma forma geral, labutávamos a nível do futebol, fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance, no sentido de fazer com que o povo amante de futebol tivesse sempre a alegria e a oportunidade de ver as grandes vedetas que na altura desfilavam por Angola. E é curioso dizer que em quase todos os clubes, quase todas as províncias, havia sempre pessoas desportistas de referência e que, de uma forma geral, não facilitavam a vida a quem quer que fosse. Era uma disputa que não parava, não era fácil, mas soubemos levar o nosso esforço a um nível que, de uma forma geral, foi considerado bom. Muito bem, já vamos falar exatamente desses assuntos, mas antes gostaria de ouvir uma opinião de Jesus relativamente, e hoje, né, portanto, essa entrevista calha exatamente quando temos a informação que Angola não segue no Campeonato Africano das Nações. Como desportista, como pessoa atenta e que gosta do nosso futebol, sente que Angola tinha capacidade de chegar mais longe nesse cano? Olha, queríamos todos, mas temos que reconhecer que, de uma forma geral, como não começamos bem, independentemente do querer de toda a equipa, quer da direção, quer da equipe técnica, temos que reconhecer que
o início foi mau. E o início foi mau, não tivemos oportunidade de corrigir logo a seguir. Acabamos por empatar com o Zimbábue num jogo que todos nós pensávamos que poderíamos e deveríamos ter ganho, até para continuarmos a sonhar com a passagem à outra fase. E, por último, o último jogo, pronto, o mais difícil, acabamos por empatar com o Egito, mas temos que reconhecer que, de uma forma geral, foi insuficiente para as aspirações que todos nós amantes e mesmo a própria equipa, a própria delegação de Angola, todos aspirávamos a mais. Mas, enfim, há que continuar a trabalhar. Não podemos de maneira nenhuma crucificar quem quer que seja da própria equipa, antes pelo contrário, esperar que consigamos dar continuidade ao trabalho de uma forma geral, no sentido de potenciarmos a nossa seleção e levá-la a níveis que já estivemos. Portanto, temos que reconhecer que no ano passado tivemos em muito bom plano, não aconteceu desta vez, e resta-nos realmente continuar a trabalhar não só olhando para a equipe sénior, mas tentando criar condições para que o trabalho seja desenvolvido a todos os níveis, em todos os escalões, porque só assim é que poderemos ter seleções fortes. Estes jogadores deram o seu melhor dentro das 4 linhas, mas temos que reconhecer e temos que continuar a trabalhar no sentido de trazer cada vez mais juventude para esses níveis, o nível top, para que possam, de uma forma geral, começar a brilhar e a competir a nível não só interno, a nível da África, no sentido de podermos, daqui a 4 anos, ter uma nova seleção e ter novos sonhos e continuar a fazer por merecer. Okay. Bem, voltando então, indo à busca um pouco daquilo que é a própria trajetória como tal, o Jesus encerrou a carreira em 1992, portanto, com sentido de dever cumprido. Falemos um pouco sobre estes grandes momentos. Por que é que o futebol é tido como o verdadeiro ópio do povo? O que é que havia na vossa altura, quando jogavam, que havia esta ligação muito grande com as pessoas que gostavam de ir aos campos, gostavam de ver futebol? Olha, tem tudo a ver com o início da carreira da maior parte dos jogadores da nossa década ou da altura em que jogávamos. Nós, para todos os efeitos, vínhamos de um aprendizado o final do tempo colonial. Havia muito bom desporto em que as diferentes seleções ou as seleções e clubes tinham uma competitividade fora do normal. E nós, como jovens, na altura, não tínhamos ainda a idade para poder estar a competir a nível sénior, mas acompanhamos sempre tudo isso. Então, logo criou-se condições para reiniciar o desporto após o 25 de Abril. Portanto, toda aquela nata, toda aquela miudagem que, de uma forma geral, já tinha este convívio com o desporto, mesmo na era colonial, aproveitou para poder dar o salto. E foi assim que começamos a surgir uma série de muito bons jogadores. Devo dizer que, por exemplo, o Dungide era um jovem lá do nosso bairro, ia dizer meu bairro, do nosso bairro, mas ele teve sempre o privilégio
de se lançar para o futebol com tenra idade. Ele, aos 17 anos, acredito eu, já estava a jogar ao mais alto nível no futebol. Ele jogou no Luanda, havia muitos outros, também jovens, lembro-me de alguns, o Veloso, depois passou na Angola, mas havia muito bons jogadores. Nós tivemos sempre o azar de não nos permitirem jogar oficialmente, porque havia aquela regra, não, você tem que estudar só quando... Isso em casa, os pais? Isso em casa, não, porque depois tinha um irmão meu que também jogava já no Atlético e ainda por cima fraturou a perna. Então, a rigidez dos pais era mais, não, deixa-te de histórias, aqui você vai estudar e fazer uma pernada no bairro às escondidas, não sei o quê, até que, pronto, depois do 25 de Abril também ganhamos aquela maturidade e a vontade de poder também tomar decisões com relação àquilo que queríamos e gostaríamos de fazer. De modo que o futebol sempre foi uma grande paixão e devo dizer que nós íamos à Cidadela, pronto, a Cidadela tinha 80 mil pessoas e completamente cheia, sempre que houvesse um grande jogo, principalmente Progresso, 1º de Agosto, o próprio Petro, na altura ainda estava no Benfica de Luanda também, depois é que fomos para o Petro, e então havia este grande elan em que as pessoas iam e gostavam do espetáculo que a gente produzia. Porque... E como é que nesta rivalidade Petro 1º de Agosto? Isso foi uma consequência por estar Dunga de Jesus ou foi naturalmente por causa dos títulos? Não, foi por causa dos títulos, porque depois o 1º de Agosto, quando começou o 1º de Agosto, foi com aquela mobilização geral, ou ia para a tropa, ou ia para o 1º de Agosto. E então o 1º de Agosto ganhou os primeiros títulos sem grandes dificuldades. Mas a partir daí surgiu, quando surgiu o Petro, ou também o Progresso, o Hermínio Escórcio, na altura, tinha já um bom relacionamento a nível das chefias militares, então conseguiu que os jogadores do Petro até não tinham que fazer recruta, mas praticamente não faziam vida militar. Iam lá, faziam a recruta, mas vinham jogar e acabaram por aquilo. Então começámos a ganhar alguma estabilidade em termos de equipa, porque, de uma forma geral, as equipas sofriam uma grande sangria, porque o 1º de Agosto ia buscar os jogadores que, pronto, tivessem condições e lhes apetecesse levar, não só a nível de Luanda, ia buscar a Cabinda, ia buscar a Benguela, o Ambo, não? E então houve depois a necessidade dos outros clubes tentarem emergir e equipararem-se ao 1º de Agosto. E foi daí que começou esta grande rivalidade. E nunca tentaram? Como? Nunca tentaram Jesus para jogar ao 1º de Agosto? Eu não, por acaso não. Eu estava, pronto, tinha muitos irmãos na tropa. Além do mais, o homem lá do serviço CRM. do CRM era meu primo. Pronto. Havia sempre um meio termo e consegui escapar também. Não tive, porque depois já tinha ido o Alves na altura até jogava comigo no Benfica, já tinha ido para o 1º de Agosto e depois com aquele apaziguamento do Hermínio Escórcio, acabaram por nos livrar até da entrada direta para a tropa. Pela experiência que tem a nível portanto, desse métier futebolístico, onde é que nós encontramos... Hoje fala-se muito que portanto, há
há um declínio grande. Mas já foi também dirigente da Federação, já foi vice-presidente, foi também vice-presidente do Petro Atlético de Luanda, mas falta-nos alguma coisa. O que é que portanto, enquanto homem do futebol, vê que está a emperrar em alguns pontos o desenvolvimento do futebol? Agora até já existem várias escolas para a formação. Eu acho que, pronto, faltam projetos. É preciso termos noção daquilo que realmente a gente quer. E um projeto não basta ter, não passa só por ideias. É preciso perseguirmos com alguma seriedade tudo e darmos os passos necessários no sentido de fazer com que as coisas aconteçam. E para que as coisas aconteçam é preciso a gente acreditar nelas, porque não basta a gente querer ser um dirigente e estamos lá mais para sentir que, pronto, já atingimos um nível de dirigente, pronto, a nível de futebol, e achamos depois, muitas das vezes, achamos-nos vaidosos. Deixamos de perseguir as ideias que nos levaram até ao topo do dirigismo, começamos a passar por cima daquilo que são as ideias válidas, porque não basta somente nós termos o nosso projeto, é preciso ouvir, é preciso dar oportunidade a quem está a viver o futebol, a nível de futebol, e é preciso ter essa capacidade de discussão, de poder encontrar soluções para as diferentes situações que vão acontecendo, porque não basta ter o projeto desenhado e dizer que está aqui, não. O futebol é dinâmico, é preciso essa interação permanente entre todos, clubes, dirigentes, atletas. Os atletas têm que sentir prontos, valorizados, eles têm, conforme nós também passamos por isso, e temos que ter essa capacidade de poder valorizar cada menino que gosta de futebol, que sonha em chegar a um escalão de topo e que possa vir a representar a seleção nacional. E então, às vezes, falta muito isso. A gente chega a um determinado nível e acha que já fez tudo e está tudo bem, mas não está. O exemplo é, pronto, o atual momento que a Federação ou a nossa seleção está a viver, não podemos de maneira a dizer que é um bom momento, não é? Então há que pensar, há que discutir, há que aceitar e pôr na mesa os prós e os contras para que a gente possa ir rebuscar tudo o que for possível no sentido de trazermos o mais rapidamente possível para o futebol, para o nível que a gente sonhou, porque senão fica meio complicado. Daí a importância de se dar crédito a todos os escalões de formação, de forma a podermos valorizar todo o trabalho feito nesses escalões, para que o mais rapidamente possível nós possamos tirar proveito desse trabalho, senão fica meio difícil. Há aqui uma espécie, portanto, e vê-se a tristeza que recai em cada uma dos angolanos. Tenho esperança ainda hoje, até quando vi um jogo, já a esperar que de facto a sorte caísse para nós, no sentido de continuar. Este sentimento, porque o futebol também representa uma certa diplomacia, esse sentimento pode ser resgatado, porque quando foram realizadas essas provas da COSAFA, que Angola ganhou, certo, com alguma... com muita honra, esperava-se que estava-se a ter uma base para que o CAN corresse bem, não é? Certo. Sim, isso foi, pronto, foi o pressuposto. Essas competições geralmente é que dão até dizia-se, o arcabouço. Podemos ter 3 seleções, né? Porque temos tantos jogadores. É isso mesmo, mas essas competições
servem mesmo para dar cabo isso à nossa própria seleção, para potenciar, inclusive, outros jogadores que não estejam já ao nível da seleção A, mas de darmos essa possibilidade de se trabalhar e pô-los a competir a nível internacional, porque se não fizermos isso e vamos contar só com aquele número de jogadores que estão na seleção A, não estamos a fazer nada. Então, toda a necessidade de se prestar atenção nessas competições todas que temos à nossa disposição, porque eu continuo a insistir que o trabalho que temos pela frente a nível dos escalões de formação tem que ser melhorado a todos os níveis. E melhorar a todos os níveis significa que a gente começa a prestar outro tipo de atenção a esses escalões. E aí vamos esperar que assim aconteça e que eu acredito que todos envolvidos no métier querem o melhor para o futebol e que alguma coisa não, muita coisa vamos ter que mudar para que a gente atinja então esse desiderato. Jesus, para além de ser um homem do futebol, que vamos voltar a falar, temos informações que também é dedicado à formação, né? Está ligado ao ensino, portanto tem alguns estabelecimentos para formar. Já deve ter formado muita gente, né? Já levam quantos anos? Eu já estou nisto desde 96. Então já tem doutores, né? Já tenho muitos doutores. Aí pelo por acaso às vezes fico surpreendido. Pronto, acabam depois vir ter com a gente. Olha, eu sou Jesus, tu se lembra de mim? Eu estudei, olha, já acabei a minha formação, já estou cá, no aquilo. Mas é sempre uma alegria saber que centenas e centenas de pessoas passaram pelas nossas instituições de ensino. Tudo o fizemos, temos estado a fazer no sentido de não sucumbir, porque não está fácil. Dizer que, de uma forma geral, as condições genéricas também têm estado a criar muitas dificuldades para que a gente, consiga ou encaminhar as coisas no bom sentido, mas dizer que, às vezes, essas dificuldades não são só nossas, não são só porque nós, empreendedores, ou deixamos de dar atenção, não. Às vezes acontecem muitas coisas também que acredito que o Estado angolano deveria ter, através das instituições específicas, poder dar um maior apoio neste sentido, no sentido de formação, e fazer também com aquilo. Deixe-me só dizer um exemplo. A minha grande paixão foi sempre criar uma academia desportiva. E é mesmo perguntar sobre isso, mas pode continuar. Era a academia desportiva, associada, conforme disse, o Dung cresceu comigo, desde ter idade, desde os 4, 5 anos, crescemos no aquilo. Sempre fomos fãs do Diniz, o Brinca na Areia, e está aí, temos estado a conversar também com ele, e estou, por exemplo, há mais de 10 anos atrás deste projeto. E o que é que falta? E não faz sentido, olha, até vai se rir. Eu tinha o projeto, portanto, tinha as instituições de ensino até o médio. Queria lançar o ensino superior. Consegui um terreno ali na estrada de Catete, junto ao Emílio. Na altura que estavam a fazer obras de melhoramento ali da estrada de Catete, a senhora Francisca do Espírito Santo enviou uma carta a pedir que nós cedêssemos o terreno
para servir de estaleiro à obra que estavam a fazer. Portanto, bem, na altura, a governadora de Luanda. Na altura, a governadora de Luanda, nós não podíamos, nem tínhamos como dizer não, até era algo que vinha para melhorar a nossa cidade, tudo bem. Acabaram as obras, ficaram com o terreno. Não pode. É verdade, ficaram com o terreno. O terreno tem a documentação, tem direito de superfície pago, negociei inclusive com o Ministério da Energia e Águas, porque passavam ali os cabos mais ou menos a meio do terreno. Fizemos todos esses pagamentos e ficaram com o terreno. Depois de acabarem as obras, ficaram com o terreno. Sem indemnização, sem nada? Sem indemnização, sem nada. E tenho estado a lutar com os diferentes governadores de Luanda, no sentido de ir buscar uma solução. Não é o sentido de ir discutir, penalizar quem quer que seja, não. Para encontrar uma solução. Eu tenho os documentos que provam que o terreno foi-me cedido pelo governo provincial de Luanda, foi pago o direito de superfície, foram feitas obras para a transferência dos cabos autorizados pela ENDE e não consigo. O penúltimo governador foi o Sr. Ministro do Interior. Estávamos a dialogar no sentido de procurar encontrar uma solução. Nada feito. O Sr. Ministro acabou por sair, foi para o Ministério do Interior. Entrou o novo governador, o Sr. Luís Nunes. Andei mais de 3, 4 meses para conseguir uma audiência. Inclusive falei com o ministro das Relações da Juventude e Desporto, falei com amigos, antigos deputados, falei com o Dom Bolo, falei com o João Martins, falei com o Gigi Fontes Pereira, o Mandume, e a coisa não anda. Lá consegui depois que me recebesse. Apresentei o projeto, disse que já estou nisso há mais de 10 anos, a tentar desenvolver esta academia e que não sabia, não via o porquê de não ser atendido. E mais, fico ainda mais triste. Agora chegou o nosso grande Camavinga, não fico triste por ele ter vindo, fico triste porque estamos nós há 10 anos atrás de um projeto, há mais de 10 anos, e ninguém tem a ousadia, pelo menos, de tomar uma decisão, uma compensação de um terreno que o próprio governo provincial arrebatou para ele. Então, portanto, o Jesus já não quer só o terreno em causa, mas quer que pelo menos se lhe dê um terreno em outro lugar. Sim, o meu terreno, de uma forma geral, foi ocupado através do próprio governo provincial e não tenho nem compensação. O meu projeto ficou parado 10 anos, prejuízo financeiro terrível, e ninguém diz nada. Quer dizer, eu para encontrar uma solução, se calhar teria que levar este assunto ao senhor Presidente da República, que não faz sentido. Você tem um governador provincial de Luanda, tem as instituições. Pronto, falei com o Ministério da Juventude e Desporto, apresentamos o nosso projeto. Como um cidadão vai se sentir? Eu ando nisso há mais de 10 anos. Falo, chega aqui o nosso menino Douro Camavinga. Sim, eu fico feliz por ele ter vindo e por ter tido a iniciativa de ter um projeto dessa natureza. Mas, por favor, tem que olhar para nós também. E esse projeto seria com Dunguide e com o Diniz? E o Diniz, pois. Estamos aqui nisso há mais de 10 anos. E o terreno está aqui comprovadamente, tem aqui documentos, que eu paguei o direito de superfície. E qual foi a resposta que o senhor governador deu nesse último encontro? Eu até nem quero repetir o que ele me disse, porque até ia ficar isto ainda. Porque até mesmo para eu levar esse assunto à justiça,
Eu não estou a ver a nossa justiça penalizar o governo provincial de Luanda. Não é o senhor Luís Nunes, é o governo provincial de Luanda. Agora, entra um governador, sai, entra outro, sai, e nada é feito. Nem compensação, nem um terreno para... Olha, ele que vai se virar lá para outro sítio. Não. E o que é feito desse terreno antigo? E o que é feito desse terreno? Esse terreno, eu sei, quem tem que me justificar é o governo provincial de Luanda. Nunca mais passou por lá? Não eu passo por lá, está ocupado. Tem lá lojas, tem... Tem um multiusos, tem um salão, tem algumas coisas que eu só de passar por lá fico triste. Tá bem? Se resolve então esse assunto. Jesus, quais são as grandes lembranças que tem? Normalmente lhe feito essa pergunta, portanto, Angola, em termos de seleção, no seu tempo, já tinha assim algumas ambições de participação em torneios internacionais. E uma delas, aquela que ficou como uma espinha, foi não irem a um Mundial, porque a Argélia não deixaram que vocês passassem. Não deixaram que a gente passasse. Realmente, nós tínhamos uma boa seleção e, conforme já disse desde o início, havia muito bons jogadores, havia uma boa interligação entre nós. Fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance para tentar ultrapassar. Nós, para todos os efeitos, Angola também era um alvo a bater, porque nós ainda, mesmo a nível diretivo, não tínhamos uma federação, prontos, com peso, não que pudesse impor. Estávamos lá, tínhamos, prontos, os nossos dirigentes estavam lá, mas éramos engolidos, e éramos engolidos ao pequeno almoço em qualquer um dos campos. Porque nós até empatamos com a Argélia aqui. Se a gente empata com eles lá, mas foi realmente um jogo pronto, que a gente até hoje recorda, mas não tivemos sorte, pronto. Para não falar de outras coisas, vamos falar que não tivemos sorte. Mas houve agentes externos, extracampo, que editaram a vossa... Houve, sim senhora, houve. Havia quase sempre. Nos nossos jogos, principalmente quando jogássemos fora, havia esses agentes externos que minavam todo o nosso desempenho. Mas, olha, estamos com o sentimento de que tudo fizemos que esteve ao nosso alcance, as alegrias que demos, pronto, não tivemos a felicidade de ganhar um carro, não tivemos a felicidade de ir a um Mundial, mas sabemos que demos muitas alegrias, e a alegria que proporcionávamos ao povo que assistia os nossos jogos era uma festa realmente daquilo. Conforme disse, nós na Cidadela cansávamos de meter acima de 80 mil pessoas a assistir um jogo. Portanto, olha, a Cidadela está como nós também. Vamos ver se algum dia ainda ressuscita, mas era bom. E não era só fim de semana, sempre que entrasse em campo, mesmo durante os dias normais de trabalho, enchia. Olha, enchia. Estava sempre realmente havia uma comunhão entre as equipas, os atletas e o público. O público realmente, até hoje, pronto, já muita juventude se calhar não nos conhece, mas os pais dessa juventude, geralmente, você olha, este senhor aqui, este senhor foi um grande jogador, não aquilo. E vamos
diferentes sítios para tratar de assuntos e sempre que encontramos pessoas prontas da nossa faixa etária... Ainda tem esse privilégio de poderem passar à frente, olha, serem atendidos. Mas os grandes desafios em termos da África, o Camarões foram sempre a pedra no sapato de Angola? Camarões, é verdade. Mesmo o Ghana também. Ghana, mas isso foi sol de pouca dura, porque a partir de uma determinada situação começamos a umbrear de igual para igual com todos eles. Tanto é que nós, mesmo a nível dos Camarões, fizemos jogos em que nós éramos aplaudidos e apopavam a própria equipa deles, porque era realmente jogos, realmente tirar o chapéu. E chegaram a fazer amizades, por exemplo, com Roger Milla, Begá? Olha, muito boa amizade. E até no princípio havia momentos em que pensavam que nós estávamos a utilizar brasileiros. É brasileiro, e nós disse, não, nós somos de Angola e tínhamos amigos mesmo a nível de toda a África, quer nos Camarões, no Ghana, no Senegal, na República Centro-Africana, onde quer que a gente passasse, tínhamos sempre, mesmo na Argélia também, acabamos por ser muito acarinhados, mesmo depois aquele fatídico jogo... Do 3-2, né? Do 3-2, mas olha, é a vida é um pouco isso. Resta-nos agora começar a ver se transformamos os nossos sonhos em realidade, esperar até mesmo com esse, aproveitar este momento que é para reclamar até do governo provincial de Luanda, que me desculpe o seu governador, que é uma pessoa que dou-me bem com ele. Mas essa academia tem que sair, né? Mas a academia tem que sair. A academia tem que sair. E já deveria ter saído, porque não faz sentido, eu estou há mais de 10 anos, ou estamos há mais de 10 anos, atrás deste projeto. E quando até temos a razão do nosso lado. Nós começamos essa nossa entrevista a falar de referências. Jesus, eu gostaria de saber o porquê que até hoje, por exemplo, quando se fala de referências, fala-se também da perpetuação das figuras, não é? Em qualquer parte do mundo vemos grandes jogadores, têm os seus documentários, têm a sua vida contada, para as pessoas acompanharem e verem o que é que se passa com Jesus, do Dung, do Diniz, sei lá. E não falo só do futebol, posso falar também de Jean Jacques, de Carlos Guimarães, de Necas, quer dizer, figuras que deviam ser lembradas e tidas portanto, em coisas que pudessem ser produzidas para a televisão, enfim. O que é que se passa? Olha, foi um bocadinho, posso até afirmar, foi um bocadinho de desleixo, quer da nossa parte, quer mesmo das instituições que de uma forma geral davam tratamento a toda essa situação, porque eu uma vez pediram, a TPA pediu o meu espólio, fotografias, tudo que tinha nele, e eu entreguei. Sabe o que é que aconteceu? Eu fui chamado porque alguém na TPA avisou-me, disse, olha, encontramos o espólio que eu te entregue para a TPA, que era para qualquer coisa, encontraram no lixo. Não pode. Foi recolhido, uma das pessoas, era o Rui Gomes, tinha alguém da TPA que depois... E então foi o que conseguiram salvar, porque o resto estava tudo já prontos, deitaram fora. E eu tinha entregue, na altura, tinha entregue a TPA, porque tinham pedido, olha, vamos fazer aí um trabalho com relação ao futebol e precisávamos que nos ajudassem com aquilo que tivessem. Nós entregamos e de repente, então não é de estranhar que não haja grandes coisas assim relacionadas ao nosso tempo. Mas pelo menos já deveria ter...
a ver obras, livros? Sim, olha, o que nos resta agora é tentar Encontrar alguém que escreva. fazer as memórias ou tentar encaminhar essa preocupação até para hoje não precisa de cada um chegar e fazer não. Chamar alguém ligado mesmo à literatura para fazer o tratamento e recolha de tudo, que é para irmos compilando qualquer coisa que a gente possa também deixar para... Os que existem aí, como o Tromuno do Pacavira, são lembranças, várias lembranças, mas assim uma biografia de Jesus, uma biografia, contar a história para que essa geração venha a conhecer, porque fica para sempre, não é? Sim, estamos tentados a trabalhar mesmo com pessoas, prontos, especialistas na matéria, no sentido de nós irmos facultando todos os depoimentos que forem necessários, todo o material que ainda pudermos encontrar, mesmo que sejam com outros colegas, mas estamos a trabalhar no sentido de, pelo menos, este pequeno trabalho seja concluído rapidamente, até porque já não temos 18 anos, não é? Fala-nos ainda dos famosos 6-2, os 6-0, sei lá. Olha, isso... Esta é uma conversa que não sai, sempre que há mesmo agora, nessa nova geração, quando há um encontro entre os dois, 1º de agosto, Petro, lembram sempre, olha, não se esqueçam dos 6. Olha, é verdade. Mas isto também, pronto, é aquilo que eu disse. Estavam inspirados naquele dia, né? Estava e pronto. E era uma forma de também compensarmos a nós mesmos, porque o Dunga já era a estrela, não é? O Dunga era a estrela principal e nós queríamos tentar ofuscar o brilho da estrela do Dunga. Então, a ideia era fazer o máximo e o melhor que pudéssemos para poder, então, destronar o 1º de agosto e também ofuscar um bocadinho ali o nosso irmão, o Dunguide. Pronto, nós crescemos juntos, jogamos juntos no bairro, mas, conforme já disse, ele foi dos primeiros a lançar-se para a alta roda. Tínhamos um outro amigo lá também no bairro, que até foi para o Sporting de Portugal, que era o Lito Lobo. Jogou no Sporting de Portugal, foi o primeiro, foi dos primeiros que foi com aí 15 anos, que depois até, curiosamente, saiu de Portugal para ir jogar para o Vasco da Gama no Brasil. Então, na altura, está vendo? Então era um bairro de craques. Realmente era... Qual dos jogos é que houve o póquer? Que Jesus fez 3 ou 4 golos? Foi no 6-2 ou 6-0? Não, foi no tenho 6-2 e tenho o 6-1. 6-0, não? 6-0. Há um deles que Jesus fez 4 golos, não é? Num deles fiz 4 golos, Já não se lembra qual também? Já não sei se foi no 6-1 ou no 6-2. E quando eu começo a sentir que estava a ascender, que era uma figura-chave principal na equipa do Petro Atlético? Não, olha, tivemos a sorte também de ter bons treinadores. Portanto, quando chegou o Clemente, o futebol do Petro mudou radicalmente. Do Petro só não, mesmo. E todo o nosso futebol, com os bons elementos, os bons jogadores que tínhamos, facilitou. Tanto é que o Petro tinha do futebol mais bonito, pronto, aquele abrasileirado, ao contrário do que muitas das equipas tinham. O 1º de agosto era mais profundidade, pronto, mais dinâmica em termos de lançamentos profundos, mas o Clemente fez realmente um grande milagre aqui no Petro. Fez tanto assim que não foi só o Jesus. Eu lembro-me bem do jovem Pepe, que o Clemente dizia: tem 60 quilos, mas tem um futebol de 1000 quilos. E eram todos estreitos, franzino, mas tinha realmente aquilo. Mas tínhamos uma grande equipa e ele conseguiu, prontos,
fazer com que sentíssemos que éramos mesmo uma grande equipe e tanto é assim que depois conseguimos igualar os títulos com o 1º de agosto e depois até passar para a frente, mas tem tudo a ver com também as equipas técnicas que tinham passado pelo Petro. O que se dizia, os relatadores na altura, que os cruzamentos eram teleguiados, tanto do Fema como da Abel para o Jesus, isso era natural ou era treinado mesmo? Eram exercícios que faziam? Não, olha, mas era mesmo treinamento, olha, com o Abel e o Lufemba. O Lufemba, pronto, era uma máquina de trabalhar ali a bola com toda a técnica perfeita. Tanto o Abel era muito veloz e começamos, os cruzamentos geralmente eram simulávamos para ir para o primeiro, mas vínhamos ficar à espera no segundo posto, porque a tendência do defesa quando está o avançado a entrar é tentar ir fechar a baliza. Então nós simulávamos que íamos para o primeiro posto e recuávamos. Portanto, a bola já era quase vir diretamente para a cabeça, só nos restava mesmo ter que entalar esse gol. Mas o Lufemba, eu quando vou para o Varzim, encontro o Lufemba no Varzim. Eu fui substituir o Vata saiu do Varzim e foi para o Benfica. Então, quando eu vou para o Varzim, encontro o Lufemba lá. E, por acúmulo, na minha estreia no Varzim, também marquei 3 golos. O presidente do clube manda chamar eu e o Lufemba. Íamos dar tocar, mas no regresso parávamos para fazer a refeição num restaurante, a equipa toda. Então ele mandou chamar eu e o Lufemba para irmos um Audi A4, um matulão. E os outros goetas lá dizeram, cuidado com os patrícios, vão rasgar o banco. Mas olha, o Lufemba, o trabalho todo do Lufemba, eu cheguei numa quinta-feira e fui jogar no sábado, quase que não tinha assim muito entrosamento com a equipa. E o Lufemba disse, não, Jesus, os nossos movimentos lá de Luanda, fica só tranquilo aqui. Ele vinha ali a passar pelos defesas todos, era só um gajo estar posicionado e tentar aproveitar, olha. Jesus, sente alguma mágoa que no auge da vossa carreira não puderam irem para o profissionalismo mais cedo, devido às restrições que havia? Olha, esta é a grande mágoa que nós temos. Mas eram sondados, né, para que fossem jogar nesses clubes, né? Como? Eram sondados. Não, olha, eu tive hipótese de ir para o Sporting, tive hipótese de ir para o Benfica. Fui sondado, né? Para depois, já com 34 anos, acabar por ir para o Varzim. Está vendo? Mas o Dungde foi sondado, a maior... um bom número de pessoas. Eu estou a falar desses que, pronto, eram os mais próximos, não aquilo, mas tanto é assim que depois, quando veio essa mala, o Vata teve praticamente que fugir daqui, né, para ir jogar, mas olha, não deu para ganhar dinheiro, pronto, tornámos-nos homens, tentamos fazer da vida o melhor que podemos e estamos aí, continuamos nesta luta e continuamos à espera que nos dêem a oportunidade de lançarmos também a nossa academia. Já tem uma rua em seu nome? Já tem alguma rua aqui em Luanda em seu nome? Não, ainda não. Não é que não gostasse, mas não é tão importante. Preferia ter mesmo a nossa academia do que ter
uma rua. Não. Tem um campo, olha, o Petro Atlético deu o meu nome, o campo lá de treinos do Petro, o campo relevado. Já é um reconhecimento. O outro campo de treinos de relva sintética, pronto, deram o nome do Queiroz, mas ainda assim continuamos a dizer que preferíamos que nos dessem a oportunidade de trabalhar para desenvolver o futebol de Angola. Trabalhar para desenvolver o futebol é posicionar num local em que haja crianças, adolescentes, contribuindo para que vão para o lado errado da vida e terem sempre a possibilidade de crescer e amanhã de serem alguém no sentido de poderem também dar vazão às suas vidas, mas às vezes... Como é que está estruturada, portanto, essa academia que já está nas vossas cabeças, como é que ela está estruturada? Ela, portanto, vai ser obrigatório que quem estude lá, aliás, para poder desenvolver as suas habilidades no futebol, tem que estudar. Tem que estudar. Essa é a condição sine qua non. Pronto, não, funcionar do seguinte, aquilo vai funcionar mesmo como uma escola privada. Os pais, eu, João Pinto, temos condições de pôr lá o nosso filho. Vai pagar uma propina, temos condições para... Agora, todos aqueles meninos que não tiverem condições de pagar, a propina integral, nós vamos acolher e têm potencialidades desportivas. Então eles é que vão até fazer com que a escola ou a academia ganhe, projeção, porque estamos a trazer meninos com potencialidades desportivas para dentro da academia, independentemente de atendermos toda a outra gama de meninos que queiram frequentar a academia. Porque não quer dizer que haverá testes para miúdos com habilidades, que têm acesso ao estudo por saberem jogar. Certo. Não é? É isso, sim, senhora. E todos os outros que os pais têm condições, estudam na mesma, pagam as suas propinas, até para ajudar a própria academia. Porque senão a academia, num ano, acabou. Porque o Estado não vai financiar a academia. Não, a academia tem que autofinanciar-se e tem que procurar sustentabilidade de formas a dar seguimento aos trabalhos que se impõem. Já pensaram em parceiros? Já pensaram em figuras? Nós já pensamos em parceiro e dizer que quando começamos a pensar nisso, nós praticamente já tínhamos parceiros. Eu, por exemplo, joguei sempre no Petro. Eu tive sempre a possibilidade de negociar ou trabalhar junto, quer o Petro, quer a própria Sonangol, no sentido de apresentar... Mas se fico 10 anos à espera para dar um passo, até os credores ou os patrocinadores dizem, este menino, este moço aí não está com nada, não tem capacidade de levar o projeto avante. E então, é essa situação triste que a gente vê, pessoa, a não ser que não queiram mesmo ver-nos já trabalhar nisso. E contariam com figuras, com treinadores que viessem de fora ou seria só nata da casa? Não, íamos potenciar todos aqueles que tivessem essa disponibilidade, jogadores, ex-atletas, íamos dar formação de treinadores, iam aquilo, e íamos trazer também pessoas, especialistas nestas áreas, que era até para reforçar
Não era para ficarem definitivos, não. Para virem até em termos de formação, potenciar os nossos técnicos e não sei o quê, que é para dar alguma credibilidade ao próprio projeto. Mas íamos contar essencialmente com os desportistas, final de carreira, não aquilo, íamos contribuir para a formação deles, mas a ideia era mesmo depois prosseguir, com todo esse esforço, prosseguir para a criação de um clube. Portanto, íamos começar, pronto, é lógico, com crianças, 10, 12 anos, 14 anos, não é? Mas aos poucos íamos criar a equipa de juvenis, em primeiro lugar, depois criarmos a equipa de júniores e ir potenciando esses escalões. Prontos. Portanto, não íamos obedecendo o processo tudo. normal de crescimento normal, sem ter pressa. Não é? Pois, era isso. Sem ter pressa. Mas isso depois exigiria outros tantos investimentos, não é? Porque chegamos Sim, mas se nos deixassem trabalhar, ou se nos deixarem trabalhar nisto, nós, esta primeira fase, nós temos que nos aguentar. Temos que nos aguentar, porque depois vamos ter a colaboração também com outros clubes, com outras instituições internacionais, não só aqui, não só os clubes angolanos, mas potenciar, se pudermos ter meia dúzia de miúdos aí entre os 16, 14, 16, 17 anos, que sejam realmente reconhecidos como potencialidades, vamos trabalhar e fazer com que eles emerjam no mundo do desporto internacional. Portanto, um dos grandes problemas, Jesus, tem-se dito que os desportistas africanos adulteram muito as idades. Esta é uma maneira de se criar, de ter as crianças e ter os futuros atletas com a idade real. Não, mas o processo é este. É começar a trabalhar com eles a partir dos 8, 10, 12 anos. Porque geralmente quem vai adulterar a idade é um indivíduo que, pronto, não teve esta formação, já tem 20 anos, mas quer jogar e vai dizer que tem 16 ou tem 18, não é? Mas se começarem a trabalhar, se começarmos a trabalhar com as crianças ou adolescentes conosco, eles têm um seguimento ao longo dos anos. Ele não pode chegar depois dizer, olha, não, só tenho 15 quando já tem 20 ou 20 e tais. Sendo isso, e às vezes, e com a educação, ele vai saber que não é só prejudicial mas para ele próprio para também. Ele, porque acaba por acabar, às vezes, a carreira com 25 anos já acabou a carreira, quando já tem 30 e tais. Muito bem. Hoje, então, tivemos aqui com o nosso convidado, Osvaldo Fernando Saturnino de Oliveira Jesus, homem do nosso lendário, do nosso futebol, craque da bola, como se diz. O que é que, já para terminarmos mesmo, que perspectivas tem agora para 2026? Olha, as minhas perspectivas, eu sou daqueles que não desisto. Portanto, manter a cabeça levantada, prosseguir no esforço de tentar levar avante tudo aquilo que não consegui este ano, tentar, tão rápido quanto possível, ir para o ensino superior, num politécnico, prontos, mais ligado às profissões, prontos para não aquilo, e também já não tem muito tempo. Esta academia realmente seria a cereja no topo do bolo, não é? Olha. Ok, algumas pessoas. Pode, assim, muito rapidamente resumir qual seria o seu 11 ideal de todos os tempos? 11 ideal de todos os tempos? É complicado, não. Eu respeito muito, portanto,
o momento de cada um. Tivemos o nosso momento. O nosso momento era, se calhar até era fácil fazermos o nosso 11. Depois de nós houve o outro momento, apareceram os meninos, o Aquasi, Luizinhos, o Mantorras, não? E há que respeitar a fase de cada um. Fomos importantes, fizemos o nosso trabalho, acredito que bem. Depois de nós surgiram outros talentos, fizeram o trabalho deles, representaram com dignamente o país, atingiram os níveis que atingiram, todos felizes, e nós respeitamos, e vamos continuar assim. Agora, pronto, é a fase do Fred, é a fase do... O Nilson, temos que respeitar, não vale a pena a gente tentar criar ondas, não, é o momento deles. Estão a fazer o seu trabalho, são valorizados por isso e é importante. Muito bem. Muito obrigado então por nos dar esta última grande entrevista do ano, agora 2025. Pensamos ter fechado com chave de ouro, aproveitando exatamente a competição africana que está a acontecer no Marrocos, em que Angola infelizmente não passa para a outra fase, e agradecer ao Osvaldo Fernando Saturnino de Oliveira Jesus por ter estado connosco. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu. Obrigado e desejar também tudo de bom na continuação do vosso trabalho. Parabéns à TPA pelas instalações que tem e procurarmos então tirar maior e melhor proveito de tudo isto que nós temos, que será bom para vocês, trabalhadores da TPA também. E que saia a academia para o ano. Sim, senhor. A academia, acredito que vai sair. Isso aí. Muito bem. Caros telespectadores, agradecemos por nos ter acompanhado. Tenha então um fim de ano interessante. Bom ano de 2026 e que esta passagem de ano seja tranquila e cheia de vida. Até para o ano. Até a próxima terça-feira.